Bora te atualizar sobre o Palmeiras que perdeu, enfurecendo sua torcida. Alvo de vários clubes brasileiros nas últimas janelas, Claudinho acaba de deixar o Catar ao lado da família. Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. Bora falar ainda sobre o Palmeiras, apontado como dono do elenco mais valioso do mundo, fora clubes da Europa, para as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, que perdeu e revoltou sua torcida, pelo menos nas redes sociais. Verdão foi enfrentar o Vasco em São Januário, saiu vencendo por 1-0 com o gol do Flaco Lopes, mas na etapa final, Vasco surpreendeu, foi melhor do que o Palmeiras e conseguiu a virada com gols de Thiago Mendes e Cuiabano. A derrota fez com que o Palmeiras perdesse a liderança do campeonato. Verdão se manteve com 10 pontos e viu o São Paulo, graças à vitória contra a Chapecoense, já vou falar sobre esse jogo, pular para 13 pontos, assumindo a ponta de forma isolada. O Palmeiras hoje tem os mesmos 10 pontos do Fluminense e também pode ser alcançado pelo Flamengo, que tem 7, mais um jogo a menos do que os demais concorrentes. Importante registrar que o Palmeiras não perdia para o Vasco desde 2015. O Vasco era um dos maiores fregueses do Palmeiras. Nos últimos 4 confrontos em São Januário, eram 4 vitórias alviverdes, e todo esse contexto fez com que, especialmente nas redes sociais, a cobrança do torcedor alviverde fosse bem forte, mesmo levando em consideração que o Palmeiras vem de um jogo de título de campeonato paulista. Só para completar, na entrevista coletiva, João Martins, o auxiliar técnico de Abel Ferreira, detonou o gramado de São Januário, afirmando que até parece que plantaram batatas no campo. Vou falar agora sobre o Palmeiras, dono do elenco mais valioso do mundo, excluindo times europeus. Pelo menos é essa a afirmação do CS Football, que põe o elenco do Palmeiras como avaliado e estimado em 322 milhões de euros. Estamos falando de quase 2 bilhões de reais. Não há nenhum outro time, exceto os europeus, que vale tanto. Nem o Flamengo, Nicola, nem o Flamengo. De acordo com a CS, o Flamengo aparece como segundo nesse ranking com 190 milhões de euros, contra 322 milhões do Palmeiras. O top 10 ainda é completado por 5 times sauditas, o Botafogo, o Fluminense e o Boca Juniors. Confesso que no primeiro momento até me assustei, pô, o Palmeiras é o time mais valioso, excluindo os europeus, mas se você for pensar, você vai ter times na Arábia Saudita, times na Major League Soccer, times na Argentina. Era natural que de fato os brasileiros, especialmente Palmeiras e Flamengo, figurassem bem. O que chama atenção para mim é o Palmeiras com quase o dobro do valor de mercado em relação ao seu elenco. Na comparação com o Flamengo, você concorda com tais cifras? Já uso espaço para comentário para registrar sua opinião. Só para completar, contar que Murilo sofreu entorse no joelho esquerdo e lesão no ligamento colateral medial. Não há necessidade de cirurgia, mas o tempo de recuperação deve ser grande. Maurício também é baixa para o confronto contra o Vasco por conta de um ferimento no pé. Vitor Roque tem tratado tornozelo e ainda é dúvida. Informação exclusiva: Milan e Corinthians reabriram conversas pelo volante André. Você vai lembrar que coisa de 10 dias atrás o Milan chegou a dar o negócio como certo, operação de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Na última hora, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, desistiu do negócio, causando irritação. O que dá para contar é que, embora não exista uma proposta oficial, o Milan já sinalizou com uma nova oferta, melhor, mais distante dos 24 milhões de euros pedidos pelo presidente Osmar Stabile. Quem acompanha de perto as tratativas imagina que a chance de acordo a partir de agora é grande, porque o Corinthians precisa do dinheiro e porque o André quer muito se mudar para a Itália na metade do ano. O negócio só pode ser concretizado, ou melhor, a transferência do atleta só pode acontecer em julho, até porque a janela de transferências por lá está fechada. O André, recentemente, em entrevista, disse que não forçaria sua saída, e não o fará, mas ele tem pedido ao presidente Osmar Stabile que entenda a sua situação, atleta cujo salário é de apenas 56 mil reais por mês. Cheguei a contar que ele é dono do 27º maior salário entre os atletas corintianos. Temporada atual de 13 jogos e 2 gols, desde que se tornou profissional foram 25 jogos e 4 gols no time de cima. Saideira sobre o Corinthians: existe a expectativa de que Yuri Alberto possa reaparecer no time para o confronto contra o Santos, clássico de domingo na Vila Belmiro pelo Brasileiro. Yuri, que ficou de fora das últimas 5 partidas por causa de uma lesão muscular grau 2.
e nesses 5 jogos a verdade é que o Corinthians tem jogado cada vez pior. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes, ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Sadd por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Sadd, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser. Beleza? Abraço, tchau. Realmente foi uma decepção a forma como o Palmeiras jogou. A derrota para o Lanterna, que não é algo comum. E falta daquele ritmo de jogo, né? O Palmeiras tem uma dinâmica, tem uma pressão. E o Palmeiras entrou em campo hoje. Eu até anotei aqui, 4 desfalques. 4 desfalques, é impressionante como o Palmeiras fica desfigurado. Como o Palmeiras muda a forma de jogar, como o Palmeiras muda a forma de marcar, como o Palmeiras muda a posse de bola. 4 jogadores de fora. O Fux entrou no lugar do Murilo, machucado, aí não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer. Murilo machucado, tem um problema no joelho, lá no colateral, vai ficar um mês fora. Mais ou menos um mês fora. Ainda bem que tem uma data FIFA aí também, e aí ele tem esse período para se recuperar. Jefité no lugar do Piquerez. É um problema, né? É um problema para a gente. E aí ele teve também o Felipe Anderson, aí no lugar do Maurício, também não tem o que fazer. O Maurício machucado, teve um pisão lá no jogo, acabou ficando de fora, o Felipe entrou. O Felipe, quando entra no segundo tempo, entra bem. Hoje no jogo também não acrescenta, né? Não conseguiu jogar, não conseguiu ser destaque, não conseguiu nem colocar uma dúvida na cabeça do Abel. Aliás, o Abel também foi desfalque, né? 5. Então o Felipe Anderson, quando vem do banco, ele entra bem. Quando começa jogando, isso aí já tem 2 anos, né? 2 temporadas que o Abel está tentando, e não consegue. Aí o pior de todos, né? Aí o Tigrinho também, acho que está sentindo ainda a lesão, foi para o jogo porque era final de campeonato. A gente sabe que tomou muita pancada contra o São Paulo, tomou pancada contra o Novo Horizontino também. É um jogador que se entrega, é um jogador que fisicamente é realmente uma qualidade incrível, que se entrega muito. E o Tigrinho também estava de fora, e aí entra o Sousa. Entra o Sousa, e aí a gente tem um problema realmente. Com o Sousa em campo, a gente tem um problema porque o Sousa não entrega nem 20% do que o Tigrinho entrega. E aí o Abel, né? O Abel, quem escalou foi o Abel. Quem estava no comando do time foi o João Martins, mas quem escalou o time foi o Abel. O Abel escala Carlos Miguel, teve culpa nos gols, né? Não teve culpa. Tem uma parte da torcida que torce o nariz aí pro Carlos Miguel, mas eu acho que o Carlos Miguel vem jogando bem. Hoje até que fez defesas importantes. Pegou uma bola do Cuiabano logo depois do primeiro gol. Aí no segundo não tinha que fazer. A bola passa, não sei se vocês repararam, no meio das pernas do Marlon. Marlon que deu uma caída hoje também. Ele e o Andrés. Não estavam numa noite muito feliz hoje. Mas eu até entendo, sabe? Eu até entendo. Embora não dá para perder para o Lanterna do campeonato, para o Vasco da Gama. Desde 2015, né? O Palmeiras não perdia para o Vasco. Já tem aí 11 anos. Quebrou agora, né? Agora tem 10 minutos que o Palmeiras não perde para o Vasco. Mas desde 2015, e o Vasco era o último colocado. O Vasco que trocou de treinador, aliás, na hora errada, né? Botou o Renato lá no banco hoje, o Renato mexeu o time, principalmente no segundo tempo. O time melhorou, a entrada do Cuiabano, a entrada daquele outro loirinho que arrebentou no jogo, né? O Spinelli, acho que é. E aí o Palmeiras teve dificuldade pelo lado direito. E aí que eu estava falando do time, né? O Carlos Miguel até que foi bem, mas o Kelvin, né? O Kelvin é um jogador que a gente nunca sabe quando pode contar. Hoje, mal de novo, mas mal abaixo. Eu não sei se esse título aí de domingo ainda tem uma ressaquinha, os caras ainda estão meio que comemorando, meio que esqueceram o brasileiro, que já tá aí na quinta rodada, e o Palmeiras perde a liderança
em função disso, mas o Kelvin muito mal. Tentou dar duas canetas. Hoje uma no ataque até que vai, né? Lá no ataque até que vai. Mas tentou dar uma caneta do lado da área. Perdeu a bola. Acho que foi o... Como que é o nome do rapaz? Eu acho que foi o Andrés Gomes. Aliás, esse rapaz é bom de bola. Que entrou dentro da área porque o Kelvin quer dar caneta do lado da área. Então, Kelvin, eu vou te falar, na verdade, a gente precisa de um lateral, tá? A gente precisa de um lateral direito. O Palmeiras está falando de meia, falando de volante, está falando de zagueiro, mas a gente precisa mesmo de um lateral direito. O Kelvin, às vezes parece que vai, mas não vai. O Giai está aí há quase 2 anos já chegou para brigar com o Marcos Rocha e Mike, olha quanto tempo. Virou terceiro reserva do Mike e do Marcos Rocha, né? 2 jogadores. O Marcos Rocha para lá de 35 já, é reserva deles. O Mike também era o segundo reserva, ele virou terceiro. E agora que os dois foram embora, ele perdeu a posição para o Kelvin. Quer dizer, vai esperar o que mais, né? O que mais vai esperar do lateral, que hoje já foi terceiro reserva, os 2 outros foram embora e ele não conseguiu virar primeiro. Virou segundo de novo. Então, o que esperar? O que esperar? Difícil. Eu acho até que ele marca um pouco melhor que o Kelvin. Mas se ele não joga e joga o Kelvin, é porque nos treinos ele deve estar treinando pior que o Kelvin ainda. Então, a gente não vê treino, né? A gente só vê jogo e vê o Kelvin que não está jogando bem e o Jair não joga. Então, a gente tem um problema na lateral direita. Tem um problema na lateral direita. O Marlon e o Andrés, eu achei até que o Abel, e é o Abel, né? Fosse dar um descanso para um deles. Os dois vêm jogando e jogando e jogando e jogando. O Marlon, desde que chegou, jogou todas, não descansa. Hoje jogou de novo os 90 minutos. O André saiu de novo para o Evangelista entrar. Não sei também, o Emiliano Martinez, se não tem capacidade nem de entrar no segundo tempo, não sei o que está fazendo por aí também. Então, eu acho que é esses problemas que precisam ser resolvidos ali com relação ao elenco do Palmeiras, que o elenco é curto mesmo. Então, um elenco que saíram 6 jogadores, chegaram 2. O Abel vai ter dificuldade. Na frente, o Arias, que ainda não se encontrou, né? Mas é natural. Daqui a pouquinho volta a jogar bola. Felipe Anderson, que eu já falei, não joga. E o Sousa que ocupa espaço há muito tempo. O Sousa que é um jogador que eu não sei ainda qual é a função, qual é a posição dele. Hoje ele teve um contra-ataque que foi armado para ele sozinho, ele escorrega sozinho e fica sem a bola. A bola sobra para ele, ele dá passe errado para trás. Não acontece nada. Nada com esse Sousa. 80 milhões de reais. E aí, essa insistência com um jogador que não joga. Tem que fazer. Sabe o que tem que fazer? Lembra do Facundo, que ficou 1 ano aí e não jogou nada? Tem que fazer isso. Tem que pegar o Sousa, assim como fez o Facundo, libera, negocia, manda andar, porque ocupa espaço de outro. O Palmeiras vai precisar ir atrás de mais um jogador para frente, porque quando não joga o Tigrinho, e aliás, para mim, o Abel deveria colocar o Flaco como centroavante. O Flaco, sim, que vive um grande momento, já chegou a 8 gols na temporada. Eu não falei do Flaco, né? O Flaco chegou a 8 gols na temporada, 4 assistências, está voando. E aí, ao invés de colocar o Flaco mais à frente, quando o Tigrinho não joga, colocar um jogador de meio campo, hoje, por exemplo, coloca o Felipe Anderson de meia. Coloca o Felipe Anderson de meia, coloca o Alan do lado esquerdo, ou o Arias do lado esquerdo e o Alan do lado direito, e coloca o Flaco de centroavante. Mas para que a gente tem que aguentar esse Sousa? Para que tem que aguentar esse cara que não consegue jogar? O Abel já botou ele do lado direito, já botou ele do lado esquerdo, agora colocou ele de centroavante. Faz o seguinte, Abel, coloca ele no banco um pouco também agora, vamos testar ele no banco, ver se lá funciona. Quem sabe jogando 15 minutos no segundo tempo? Quem sabe? Quem sabe? Pode ser que aconteça. Mas para colocar para jogar num time que é líder do campeonato, que precisa ganhar, que vem de uma vitória do título, não acontece nada. Ele não chutou uma bola no gol. Não chutou uma bola no gol. Centroavante do time líder jogando contra o Lanterna. O Abel escala o centroavante que não chuta uma bola no gol. Quando era muito mais fácil, o Flaco é centroavante. Tá certo que ele está se encontrando ali como meia, jogando atrás do Tigrinho, como homem que chega na área como surpresa, que finaliza, que faz gol, tem 8. Mas coloca ele mais perto do gol. Aproveita o momento que vive o Flaco Lopes, coloca ele perto do gol, ele vai fazer mais gols ainda. Principalmente na ausência do Tigrinho, que o time vai jogar em função dele. Deixa o Flaco ali, de cabeça, ele vai bem por baixo. Hoje fez um golaço, mais um. Então, eu acho que aí, também na escalação, poderia ter sido melhor. Tá certo que teve que trocar alguns jogadores, os 2 não, né? O Murilo e o Maurício não. Mas o Piquerez até que deu um descanso para ele. Agora o Tigrinho, eu não sei se ele não tinha condição, se ia agravar a condição dele. O Tigrinho vem de 2 lesões, de 2 paradas aí. Eu acho que fisicamente não é o problema. E depois da entrega do Tigrinho no último final de semana, só se realmente ele tivesse muito cansado para ser poupado, porque eu não vejo motivo para se tirar o Vitor Roque do time num momento como esse, você já vai jogar fora de casa, já com outros desfalques que fizeram necessários, né, pelas contusões, mas você tira a referência do time e coloca o Sousa, não funciona.
Eu acho que o Abel, que hoje, não sei se ele estava vendo pela televisão, não sei se ele foi até o Rio de Janeiro, não sei se ele estava lá em São Januário, mas qualquer lugar que ele tivesse, São Januário, ou assistindo um jogo pela televisão, eu acho que ele tem que chegar a essa conclusão, né? Ou que o Sousa não dá para ser o centroavante também. Então, quando o Tigre não joga, tem que botar o Flaco na posição dele. E aí acho que a coisa pode funcionar melhor. Porque o Vasco hoje, os gols que o Palmeiras tomou, o primeiro por dentro da defesa. Por dentro da defesa, chegou na cara do gol lá o Thiago Mendes e fez o gol, e aí o Carlos Miguel não tem o que fazer. O segundo, a bola é do Palmeiras. A bola é do Palmeiras. Perde a bola do lado esquerdo com a posse de bola, acho que estava o Andrés por ali, acho que tá, e aí perde a posse de bola no toquinho curto. O Palmeiras não toma gol assim. O Palmeiras não toma gol assim, de oferecer a oportunidade para o adversário. Aí a gente vê que perde uma bola, é falta de concentração. Vê um time totalmente fora de rotação. Por quê? Por causa do título, já passou também. Abel resolveu tirar, o time vinha numa sequência, é verdade. Teve que jogar esse time contra o São Paulo, teve que jogar esse time contra o Fluminense, teve que jogar contra o Novo Horizontino, teve que jogar de novo contra o Novo Horizontino, mas tem 5 substituições, não é possível. Tem 5 substituições. Quem está jogando muito realmente são os 2 volantes e o Gomes. Eles estão jogando o tempo todo, 90 minutos o tempo todo, e não tem nem substituto, para falar a verdade, né? Não tem nem substituto, porque o elenco é curto. E hoje as opções que tinham no banco eram complicadas, né? As opções, eu vou até ver aqui, as opções eram complicadas. Tem o Alan, que é uma boa opção que entrou, o Luigi. Quando entrou o Luigi, imagina um ataque que tem Luigi e Souza. Um ataque com Luigi e Souza. Eu falei, o gol aí não vai sair. O gol por dentro, com esses 2 jogadores, não vai sair. O Luigi até que ajuda naquela pressão, até roubou umas bolas, acho que contra o São Paulo, uma outra lá, quando tem que marcar a saída de zagueiro. Aí até ele funciona. Mas ele com a bola para definir, a gente sabe que não funciona. Então, Luigi e Souza, como referência do ataque, falei, só se o Alan fizer uma jogada individual e fizer o gol, ou o próprio Arias. Ou então numa bola parada, porque com esses 2 atacantes, mesmo que tiver um contra-ataque, eles se enrolam todo com a bola. Eles têm uma dificuldade danada. Então, o Palmeiras, que tem as pretensões que tem no ano. O Palmeiras era líder do brasileiro, São Paulo agora ganhando 2-0 da Chapecoense, vai para 13 pontos. Daqui a pouco tem o clássico também. E aí tem que botar aquele time titular em campo, porque aquele time rende muito bem. São 8 vitórias seguidas. E quando mexe no time, a gente vê que cai muito o rendimento, cai muito o aproveitamento. O Palmeiras vinha de 8 vitórias seguidas, aí tirou 4 jogadores do time, segurou completamente o time. E aí o que acontece? Perde para o lanterna do campeonato. Perde para o lanterna do campeonato. É mais ou menos aquilo que o Abel falou contra o Novo Horizontino. Se não tiver um time que tenha dinâmica, que marque, que jogue com a identidade que o Palmeiras tem, perde para o lanterna do campeonato. Perde para o lanterna do campeonato. E o ritmo que o Palmeiras colocou na partida hoje não dá para a gente aprovar a forma como o Palmeiras jogou. Então, com esses jogadores que ele tinha no banco hoje, o João Martins, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o João Martins, o que vai falar dessa derrota do Palmeiras, que realmente é algo que preocupa em função da temporada que eu estava falando. Ó, entrou o lateral, entrou o Arthur Gabriel, menino ainda. Depois ainda tinha Aranha, goleiro, né? O Marcelo Lomba, goleiro. Piquerez estava no banco, o Larson Emiliano e Luiz Pacheco. Quer dizer, quem é que vai entrar para resolver? O Alan. O Alan, que hoje não entrou muito bem também, não. Então, o Palmeiras que vai ter brasileiro, daqui a pouco começa a Copa do Brasil, daqui a pouco vem Libertadores. Com um elenco curto como esse, se tirar os titulares que a gente tem visto jogar, que ganhou essas 8 partidas seguidas e atropelou todo mundo mesmo. Atropelou e aí o Abel encontrou o equilíbrio do time. E o Arias parece que virou titular desse time. E acho que tem que ser mesmo. Não foi bem contra o Novo Horizontino, estava chovendo, campo pesado, encharcado, dá para entender. Não foi muito bem hoje, acho que está encontrando seu espaço no time ainda, dá para entender, mas daqui a pouco precisa jogar também o Arias, né, que é uma grande contratação. Eu por várias vezes pedi aqui a escalação do Arias e acho que tem que jogar mesmo, mas acho que precisa rapidamente, né, encontrar o seu espaço, ficar à vontade. O Palmeiras é um time fácil de jogar, sabe por quê? Aí o Arias, porque o Arias é bom de bola e o time do Palmeiras está pronto. O time do Palmeiras está pronto. O que o Abel fez? Um time pronto. Tirou o Alan, que aliás estava jogando bem, oscilou um pouco, até porque estava até com muita responsabilidade tática de marcar o tempo todo, sem a bola, vai marcar, tem que pegar a lateral, tem que correr atrás da lateral, tem que ajudar a lateral. E aí deu uma sumida. O Arias entrou no lugar dele, mas o time é esse mesmo. É esse mesmo. Com 2 volantes que sabem jogar, tão desgastados, é verdade. Porque como pode trocar os 5, os 2 nunca. O Andrés tem saído mais agora, saiu os 2 últimos, depois que o Evangelista se recuperou. Porque até então não tinha nem opção ali pro lado de fora. Né? Então acho que está faltando. Por isso que eu falo do Danilo. Se chegar o Danilo, esquece. Aí vai ter opção para botar o Andrés mais para frente. Vai ter várias formas de mexer com esse meio de campo.
que hoje tem o Maurício que estava jogando bem, mas também teve um problema aí e vai ficar de fora, sabe-se lá quanto tempo, né? Quanto tempo em função da lesão. Então, é um Palmeiras que, quando está descaracterizado, o rendimento é muito ruim. E foi o Vasco, hein, gente? O problema é esse, foi o Vasco. O Vasco que trocou de treinador, o Vasco que não ganhou de ninguém, o Vasco que foi mal no Carioca, o Vasco que estava horroroso com o Diniz, e o Palmeiras pega o Vasco sem 4 titulares, já é um outro jogo. Já é um outro jogo. E, aliás, o Abel também, precisa ficar mais ali, né? Está mais atuando. Muitas suspensões, expulsões. Abel, que é o maior de todos, 11 títulos, que aí não se questiona, né? A capacidade do Abel, a liderança do Abel, a gestão do Abel, não se questiona. Mas muitas vezes ficando de fora, não estando dentro, do lado do campo, não estando ali para orientar, para cobrar os caras, para estar do lado para cobrar. Sem dúvida nenhuma que o Abel ali do lado é muito mais respeitado que o João Martins. Ele cobra muito mais os jogadores e eles ouvem, escutam e respondem, né? As cobranças do treinador. Então, eu acho que o Abel também tem que ser cobrado em relação a isso. A diretoria, não sei se vai cobrar o Abel com relação a essa ausência dele por expulsões, mas a própria comissão técnica, auxiliares, não sei também, mas poderiam, né? Está sendo muito expulso, está ficando muito ausente, atrapalha, e hoje vem um resultado ruim pela forma como o time jogou. O Palmeiras vai pegar o Vasco aqui, vai ser 3-0. Mas esse Vasco lá é ruim também de tropeçar no Vasco Lanterna. É ruim.